Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo de número 26. Assim está escrito: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Este é o texto que vamos meditar, falando sobre o culto cristão. O que é o culto oferecido a Deus e, à luz da palavra do Senhor, de que forma esse culto deve ser prestado ou oferecido a Deus. Nós entendemos que o culto, conforme está no textuário da lição que vão estudar hoje pela manhã, está que o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então é este conjunto de elementos que nós vamos expressar em adoração, louvor, gratidão e rendição a Deus. O culto, ele é direcionado a Deus. Todo o culto bíblico, porque o culto bíblico, ele tem que ter conteúdo bíblico e tão somente bíblico, porque já está claro na definição que é um culto a Deus, sendo a Deus o melhor lugar onde buscar referências e modelos para realizar este culto é na Bíblia, a palavra de Deus. E quando Paulo escreve aos irmãos da cidade de Corinto sobre o culto, como deve ser feito o culto, o que é que acontece num ambiente de culto. Então já expressamos em primeiro lugar que é a nossa adoração a Deus através da rendição, com temor, com sinceridade, com verdade, com fidelidade. Isto fazemos a Deus, não no sentido de persuadi-lo ou convencê-lo, mas no sentido de demonstrar diante de Deus, através do culto feito pela adoração, que estamos agradecidos diante de Deus pelo tudo que ele tem feito por nós. Então o culto, em primeiro lugar, ele deve ser direcionado a Deus. O culto é o momento em que as pessoas se reúnem, seja numa casa, seja num outro local, ou num salão, ou num templo evangélico, aonde quer que seja. Havendo a reunião do povo para a prestação de culto a Deus, eles irão realizar aquele culto. Porque o culto não está preso somente a templos suntuosos, a igrejas bem localizadas nas cidades, dentro das quatro paredes. Não, o culto não é aquilo. Ali é o templo, é o lugar onde o povo de Deus vai se reunir e ali dentro a reunião deles será prestar um culto a Deus. Pode ser ali, pode ser em casa, pode ser ao ar livre, pode ser em qualquer lugar. Não há uma restrição de lugar para se oferecer um culto a Deus. Paulo fazia culto à beira do rio, fazia culto nas praças, fazia culto nas casas, até na prisão ele fez o culto. Então nós observamos que não há limitações por onde se fazer o culto. O que deve se observar são as finalidades do culto. Uma vez que o culto é a Deus, nós encontramos 3 palavras para referenciar o culto. E por ser o culto a Deus, em primeiro lugar, é render-se. O que é render-se? Nós falamos aqui, como está no texto, na verdade prática, que é uma sublime forma de expressarmos em adoração a Deus, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então, 4 coisas: adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então, é desta maneira que nós podemos oferecer e prestar o culto. Vamos observar o caminho descrito por Paulo no texto que li para esta ocasião. Mas está aqui: existem
várias palavras, porém, 3 delas a primeira é render-se, é reconhecer a nossa inferioridade e a superioridade de Deus. Portanto, render-nos, nos colocando inteiramente à disposição de Deus. Então, a ideia aqui desse render é submissão, estar submisso a Deus. A segunda ideia é reverenciar. Culto também a reverência, e reverenciar a Deus. De que forma? Com temor. O temor é o respeito para com a pessoa de Deus. Então é desta forma. Então temer a Deus e dar-lhe glória e adorá-lo com ações de graças. Terceira palavra é servir. Então, este termo é aquele que Paulo disse no capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto com entendimento, com sabedoria. Então, este é o culto racional. Então, é servir. Então, para render-se, do grego, é proskuneo. Reverenciar é seben. E servir é latreuo. Então, essas 3 palavras identificam a nossa relação com o culto. Render-se, temer e servir, conforme a verdade prática, em adoração, louvor, gratidão e rendição total. Quando nos reunimos num ambiente de culto, já sabemos que é para prestarmos um culto a Deus, o soberano, o Senhor, o maravilhoso, o que está acima, o que é divino, o que é eterno, o que demonstrou amor para com as nossas vidas, é o nosso Criador, nosso Libertador, foi aquele que nos redimiu e nos adotou na família divina. E agora, fazendo parte desta família, é nosso dever prestar-lhe culto, porque em várias partes na palavra de Deus diz para adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então precisamos entender a santidade de Deus, a sua verdade e a maneira de nos aproximarmos dele, que é em espírito e em verdade. E aqui, quando Paulo fala do culto, quando todos estão reunidos lá para prestarem aquele culto a Deus, ele diz o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Ajuntar é reunir, é estar unido, é estar junto, num ambiente, numa casa, num lugar, num templo. O que fareis? Então ele começa dizendo: cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Veja que ele divide aqui em 5 pontos: salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Os elementos constituídos aqui deste culto. E ele diz que estas coisas, elas devem ser feitas tão somente para edificação. Porque à medida em que nós prestamos o nosso culto e a adoração a Deus, ele, por sua presença, por seu poder e o seu espírito, ele vai promover na vida de cada um de nós a edificação que vai promover o nosso crescimento espiritual na comunhão, na intimidade, na proximidade com Deus e na responsabilidade com a sua obra pela qual estamos representando aqui na terra. Então o culto é para isto. No caso normal da liturgia, o culto ele compõe-se de alguns elementos. Primeiro, ele compõe-se de oração. Oração, ela é uma parte importante do culto. Não é a melhor parte, mas também não é a pior. São partes constituintes do culto. Então, para se chegar a Deus, o porquê da oração? Porque na oração, nós estamos no nosso dia a dia, no corre-corre, nas pressões, nas dificuldades. Então, vamos para um ambiente
onde vamos nos reunir em nome do Senhor Jesus para prestarmos um culto de adoração a Deus. Então, o primeiro ato que fazemos quando chegamos ali é nos posicionar em atitude de oração diante do Senhor. Porque ali reconhecemos o nosso dia a dia, as nossas necessidades, as nossas faltas e nos falamos com o Senhor. Pedimos a Ele perdão pelas nossas faltas, nossas transgressões, os nossos deslizes, prometemos fidelidade a Deus e parece que não. Mas aquele momento de oração, ele vem nos colocar em uma posição diante da presença do Senhor para que dali por diante possamos então realizar um culto e oferecê-lo a Deus na plena convicção de que aquele culto será recebido pelo Senhor. Então nós temos que ter esta parte primordial que é a oração. Não se pode prestar um culto a Deus onde tem ausência de oração. Não, porque senão não vai haver nenhum resultado, não vai haver nada que vai se concretizar, porque vai estar faltando elementos nesta engrenagem que envolve o culto. E a oração é uma destas engrenagens. Então a oração, ela é indispensável, ela é necessária, ela tem o seu lugar no ambiente de culto. A oração que fazemos a Deus de confissão, a oração de adoração, a oração de intercessão, a oração de súplica, a oração de louvor a Deus. Então são as formas em que nós oramos. Tendo orado, nós encontramos na palavra de Deus também a prática do cântico de hinos. E, como Paulo escreveu, eles cantavam com salmos, hinos e cânticos espirituais. Era a forma daquele povo louvar a Deus. E ao longo dos tempos foram surgindo-se as melodias cristãs para as reuniões de culto a Deus. Os compositores foram surgindo e foram deixando registrado estas melodias. E nós entendemos que elas são dirigidas totalmente a Deus. O verdadeiro louvor, ele é centrado na pessoa de Deus e na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quando o louvor segue esta finalidade no ambiente de culto, este louvor está sendo oferecido a Deus. Eu me lembro que todas as vezes, há tempos passados, quando se começava um culto, começava-se com a oração e, terminado o período da oração, começava com os louvores. Na onde participamos, o hinário é a harpa cristã. E tem lá o hino número 243, que chama-se Ao Abrir do Culto. E era certo, era tradição em todos os lugares cantar este como sendo o primeiro hino, que era o culto para abrir o culto. E as palavras do hino diziam: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Então era esta forma. E aquele hino então fazia-se uma abertura. Depois vinham outros, sempre dirigidos unicamente a Deus. Então esta era a forma simples, prática, porém muito objetiva, porque nos tirava das coisas da terra e nos levava a meditar e pensar nas coisas do céu. Como Paulo disse: se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, o louvor leva-nos a este tipo de pensamento e isto vai mudando a nossa condição espiritual diante de Deus e nos tornando preparados diante do Senhor. Então, nós entendemos que já há aí dois elementos para a realização do culto: a oração e o cântico. O terceiro elemento principal é a pregação da palavra de Deus. O culto tem que ter palavra.
E a palavra é a palavra de Deus que deve ser anunciada. Há cultos que eram específicos, como sendo cultos públicos, onde havia ouvintes, para que eles ouvissem a respeito de Jesus, do Evangelho, para que tomassem ciência da salvação preparada por Jesus e fossem, então, orientados pelo Espírito Santo e a converter-se a Jesus. Havia cultos que eram próprios daqueles que já estavam servindo a Cristo, que era o culto de ensinamento, de orientação, para que cada um se mantivesse firmado diante do Senhor e soubesse qual deveria ser o seu posicionamento. Então o culto, ele é muito simples, não tem muitos aparatos, mas a essência dele é nos levar à presença de Deus, seja através da oração, seja através do louvor, seja através da pregação da palavra de Deus. Então estes elementos, eles são indispensáveis em um culto que se oferece a Deus. Então nós observamos que o culto sempre foi algo maravilhoso, porque no culto acontecem coisas maravilhosas da parte de Deus. Porque quando o culto é voltado para Deus, ele assume o caráter espiritual. E a presença de Deus em espírito no meio do povo é algo latente, é algo real, presente. E aonde está o Espírito do Senhor, diz-nos a palavra de Deus que aí há liberdade. O Espírito de Deus trabalha no meio do povo, operando cura, operando libertação, operando revestimento de poder, distribuição de dons espirituais, capacitação, desperta chamadas, vocações, tudo em função do culto que oferecemos a Deus. Então este culto deve ser realizado com responsabilidade, com seriedade, diante da presença do Senhor, porque nós estamos nos posicionando diante do Senhor dos céus e da terra. E este culto que oferecemos a Deus, precisamos permitir que o Espírito Santo tome a frente neste culto. Porque se nós tomarmos a dianteira do culto, nós vamos direcioná-lo de acordo com o nosso entendimento, a nossa compreensão, e vai ser um culto maçante, pesado. E não vai haver aquela edificação necessária que só o Espírito de Deus é capaz de fazer. Os apóstolos sempre deram a primazia ao Espírito Santo. E nós precisamos voltar a esta prática de que ele nos conduza neste ambiente de culto para que tudo seja realizado para a glória do nome do Senhor, que não seja algo premeditado. A pessoa faz lá um programa de culto e o programa de culto é este e disto aqui não vai mudar uma vírgula. Pois é, então fica um trabalho pesado e não há nenhuma abertura, nenhuma liberdade para que o Espírito de Deus possa então operar e manifestar-se no meio do povo, porque eles estão fechados num programa que não dá espaço à ação do Espírito de Deus. O culto é livre, o culto é espontâneo. O culto não é preso, não é impositório, não é algo para pressionar as pessoas. É algo voluntário, que parte do coração. E, portanto, aonde deve habitar e mover-se o Espírito de Deus. Ele precisa mover no ambiente de culto, porque é ele que sabe qual é a necessidade de cada um que entrou ali. E o culto, embora sendo oferecido a Deus, nós recebemos a atuação do Espírito de Deus sobre a nossa vida e ele vem e supre a necessidade de cada um. Promove crescimento, promove reconciliação, promove salvação, promove cura, libertação. Então, é algo maravilhoso que acontece. Não se pode dizer de antemão o que vai acontecer no culto. Não, porque o culto é dirigido pelo Espírito Santo. Esperamos coisas que aconteçam da parte de Deus. Agora, o que vai acontecer? Isso não podemos afirmar,
porque não está em nós. A nós compete estarmos com o coração preparado para oferecermos a Deus aquele culto. Como Paulo disse, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então, vai fazer tudo de acordo que seja para a edificação, ou seja, com ordem e decência, para não haver tumulto, para não haver confusão, para não haver atropelos. Porque existem pessoas que não se dão a observar a direção do culto, como deve ele ser. E muitas coisas ficam se misturando e, ao invés de promover edificação, em alguns lugares tem promovido confusão. Por quê? Porque não estão observando o ensinamento da palavra de Deus, que é fazer tudo para edificação. Se é para edificação, cada coisa deve ser feita dentro do seu espaço e lugar que a ela foi dado. Então é preciso saber a hora de calar-se para que o outro fale, e depois o outro, e depois o outro, e o andamento do culto vai se realizando desta forma. O culto, quando é oferecido a Deus, não precisa se denominar o culto. O culto é para Deus. E tudo que fizemos ali, vamos fazer para Ele. A oração é dirigida a Deus. Os hinos são invocação a Deus, dirigidos a Ele. A pregação é dirigida a Deus. Tudo é para Deus. E Ele, então, recebe, confirma, aprova e manifesta o seu poder, faz-se presente, e os milagres, as maravilhas, as curas, a salvação, a libertação, o crescimento, é Deus quem vai promover. A nós compete oferecer este culto dinâmico, não é um culto parado, não é um culto inerte, não é um culto competitivo, não é um culto para rivalizar com outros, não, é um culto voluntário oferecido a Deus, e assim deve ser. Porém, com o passar do tempo, infelizmente, nós observamos que os homens julgaram-se detentores de poder e começaram a querer permitir que coisas entrassem no ambiente de culto, desviando este culto da presença de Deus. Então começaram a denominar vários tipos de culto e usá-lo de várias maneiras. Inclusive, há até reuniões que, se possível, evitariam o nome de Deus, porque o trabalho deles não é para a glória de Deus. E aí surge vários tipos de culto, cultos que são direcionados a pessoas, cultos festivos, cultos celebrativos das pessoas. O culto não é para isso, o culto é para Deus. E os cultos de hoje não são mais tidos como cristocêntricos, eles são antropocêntricos, dirigidos ao homem, ao ser humano, à pessoa. Ela é que é o foco, é o centro. O cântico é para ela, a pregação é para ela, a oração é para ela. Tudo é direcionado à pessoa humana. Isso é desvio de finalidade de um culto que se deve prestar a Deus. O culto é para Deus e tão somente para Ele. Então, quando há esse desvio de finalidade, observe os hinos atuais, para quem eles são dirigidos, não são dirigidos a Deus. Observe as orações que são feitas, as palestras que são feitas, que já não são pregação, são palestras. Não tem como fundamento principal a palavra de Deus, traz o pensamento de filósofos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches e tantos outros, e faz essa misturada num ambiente de culto. E, portanto, não há ação, não há operação de Deus. O culto verdadeiro a Deus, ele é simples, ele é puro, ele é verdadeiro. É um culto que tudo o que fazemos ali é dirigido a Deus. E Deus, na sua misericórdia, vem e manifesta-se em nosso meio. E ao terminarmos aquela reunião, aquele culto, saímos dali satisfeitos, preparados, instruídos,
orientados por Deus, sabendo o que vamos fazer no decorrer da semana, porque Deus falou conosco. Deus esteve presente naquele ambiente de culto que oferecemos a Ele. Então, quando Paulo diz, faça tudo para edificação, o culto é oferecido a Deus. Então, esta lição, ela vem numa hora bem oportuna, que é preciso parar, repensar e avaliar o tipo e a qualidade de cultos que se estão realizando e procurar voltar ao modelo bíblico, ao padrão da Escritura Sagrada, porque este verdadeiramente é o culto aceito por Deus. O culto que está sendo feito atualmente fora do princípio da palavra de Deus é um culto estranho e ele é chamado de culto profano, porque ele está desviando as funções de adoração a Deus para invocar as celebridades humanas. E isso não condiz com o que Deus deixou estabelecido para o seu povo aqui na terra. Então, que possamos voltar a esta prática antiga de realizar este culto com temor, com sinceridade, com reverência, com inclinação, com serviço prestado diante de Deus, e que possamos fazer a oração a Deus, os louvores dirigidos a Deus, a palavra dirigida a Deus. E como resposta, na direção do Espírito Santo, a edificação, o crescimento, o fortalecimento, a alegria, a graça, a esperança renovada na presença gloriosa do Senhor. É isso que vai nos manter firmados nesta viva e gloriosa esperança. Mas é preciso que voltemos a esta prática salutar de um culto a Deus. Todo e qualquer tipo de reunião que não seja culto deve ser feito em qualquer outro lugar, menos no ambiente de culto a Deus. Aquele ambiente foi apresentado diante de Deus em oração para que servisse unicamente para realizar cultos a Deus, e não outras finalidades diversas, e muitas delas até contrárias ao que diz a palavra de Deus. Então é preciso voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras coisas, voltar a observar novamente qual é o princípio orientador do culto e como se deve voltar a ele para que este culto seja aceito e aprovado por Deus. Em sendo aceito e aprovado, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, as pessoas vão estar realmente convertidas, libertas, transformadas. Vai haver diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo, porque eles estão sendo trabalhados, orientados e preparados pelo Espírito Santo através de um culto sadio que se oferece a Deus. O culto, como diz Paulo, racional. Ele tanto é racional como ele é espiritual, aonde há a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus neste culto que fazemos ao Senhor. Então observe neste dia este culto e um adendo aqui, que o comentarista deixou registrado nesta lição, diz assim: infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para parecerem com um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Veja a que ponto se chegou nos dias atuais. Então, isto é uma realidade que acontece em vários lugares, na totalidade inclusive. E é preciso que se atente para isto, se volte ao princípio estabelecido pela palavra de Deus. Porque este culto, ele deve ser demonstrado diante de Deus. Então deve ter nele a sinceridade, a reverência, o temor, a fidelidade, a submissão, a renúncia. Todos estes elementos devem fazer parte deste culto que oferecemos a Deus. E ali deve existir, então, o ensino expositivo da palavra de Deus. Abrir a palavra de Deus, ler e explicar
o que nela está escrito e fazer a devida aplicação para que o nome do Senhor seja glorificado. E esta adoração deve ser uma adoração voluntária, nada de algo forçado. Faça isto, faça aquilo outro. Não. Cada um tem a sua forma de adorar a Deus. E se ele está com sinceridade, temor e fidelidade, o Espírito de Deus que nele habita vai movê-lo no modelo em que Deus estabeleceu para a adoração. E ele vai adorar. Então não é imitar o outro na adoração, é fazê-lo de coração, é prestar a sua adoração. E a sua adoração não é reflexo de outros, é aquilo que parte de um coração que está em plena comunhão com Deus. Então é assim que se deve proceder. Que Deus ajude e que estes cultos, a partirem desta data, eles sejam repensados e tudo aquilo que não pertence ao que diz a Escritura Sagrada seja retirado, seja colocado fora do ambiente de culto. E se estabeleça ali somente aquilo que, dentro do contexto da palavra de Deus, vai trazer elementos de um culto verdadeiro, santo, justo e agradável diante de Deus. E que permaneça unicamente isto, que fará tão bem as pessoas e vai prepará-las melhor para servir e esperar a Jesus Cristo, que logo volta para buscar e levar o seu povo para a mansão celestial. Portanto, que o culto seja espiritual, com entendimento, com sabedoria, com temor. Que não haja nenhuma mistura, que não haja nenhuma corrupção no culto que se oferece a Deus. Tudo aquilo que não condiz tem que ser rechaçado, tem que ser reprovado. Só deve ficar aquilo que agrada a Deus. Que o Senhor ajude-nos, que possa continuar dando-nos graça para entender a luz da sua palavra e não abrir mão daquilo que mais preza o coração de Deus. Adorá-lo em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, com salmos, hinos, cânticos espirituais, revelação, línguas, interpretação, exposição bíblica. Este é o caminho de um culto verdadeiro e agradável diante do Senhor nosso Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.